A rejeitada que casou com um príncipe árabe encontra um amor proibido na lua de mel. Lara sempre buscou a liberdade em cada pincelada. Artista plástica em uma cidade cheia de sonhos, ela encontrou o amor em todos os lugares errados, até finalmente, na tradicional cerimônia do Reino Árabe, se tornar a esposa do encantador príncipe Rashid. Mas o que parecia ser um conto de fadas se transformou em uma prisão dourada. Durante a lua de mel, em uma ilha exótica, cercada por praias de areia branca e águas cristalinas, Lara não sentiu o calor do sol, apenas o peso de sua nova vida. As palmeiras dançavam ao vento, mas seu coração permanecia estagnado. Rashid era gentil, mas havia mistérios em seus olhos que ele não revelava. Nos jantares à luz de velas, entre risos e olhares apaixonados, algo parecia faltar. Lara sentia-se como numa gaiola de ouro, admirando a beleza ao seu redor, mas sem poder tocar na verdadeira essência da vida. Em uma de suas caminhadas pela praia, ela conheceu Samir. Ele lhe mostrou o lado oculto da ilha, cavernas escondidas, segredos em cada canto. Juntos descobriram o verdadeiro espírito da vida. A cada risada compartilhada, Lara sentia sua liberdade renascer. Os sentimentos confundiam seu coração. Como poderia amar alguém tão rapidamente? Como poderia se importar tanto por um homem que não era Rashid? Conforme os dias passavam, Lara se viu conspirações em sua mente, jogando-se em um dilema arriscado. A vida que sonhou, repleta de elegância e responsabilidade, versava uma condição que não estava disposta a aceitar. Uma tarde, enquanto admiravam o pôr do sol, Samir compartilhou um segredo sombrio. Ele era primo de Rashid, ligado a um passado obscuro, catando erros e desavenças que a família real desejava manter enterrados. A revelação atingiu Lara como um soco no estômago. A paixão subia, mas o medo também. Ele não era apenas um amor proibido, mas uma sombra da responsabilidade que ela não queria carregar. O que fazer agora? Estava prestes a mergulhar em um amor que poderia libertá-la ou levá-la a perder tudo pelo que lutou? Ela olhou para o horizonte, as cores do sol se misturando como seus sentimentos. Um novo dilema estava à porta, e enquanto a brisa suave acariciava seu rosto, Lara percebeu que as verdades ocultas estavam se formando ao seu redor, como tempestade à distância. O que ela fará quando essas revelações vierem à tona, ameaçando não só seu coração, mas toda a sua compreensão sobre o que significa ser livre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade vou. Enquanto a brisa suave acariciava o rosto de Lara, seu coração estava em um turbilhão. Samir a olhava. Seus olhos revelavam preocupações que ela começava a entender. Todo o peso da existência estava pressionando-a, cada vez mais forte. O segredo sobre a ligação de Samir com Rashid era uma sombra assustadora que a seguia. Eu não posso, murmurou Lara, hesitando. Isso não pode acontecer. São mundos diferentes. As ondas do mar quebravam na praia, mas o barulho parecia distante, envolto em seus pensamentos confusos. De repente, um grito ecoou.
atravessando a tranquilidade da cena. Um grupo de pessoas corria em direção ao mirante, onde Lara e Samir estavam. Sua pele se arrepiou. O que estaria acontecendo? Um homem alto, com uma presença dominadora, surgiu em meio à multidão. Lara reconheceu o manto do guarda real e seu coração disparou. Era Tariq, o tio conservador de Rashid, conhecido por sua crueldade e por não tolerar desobediência. Uma sensação de pânico a envolveu, fazendo seu estômago se revirar. Lara, ele gritou, seu tom cheio de desprezo. Você é uma desonra para a família real. O mundo ao redor de Lara parecia ter desaparecido. Restando apenas aquele momento tenso e assustador, Samir se colocou à frente dela, uma forma de protegê-la, mas o olhar de Tariq era cortante. Saiam do meu caminho, filho de um traidor, ele rosnou, e em um movimento rápido, puxou algo do seu manto. Uma arma. O brilho metálico refletiu o sol poente. O coração de Lara parecia querer saltar do peito. Imensa confusão se espalhou por ela, enquanto o murmúrio crescente da multidão a deixava paralisada. O que estava acontecendo? O que Samir tinha a ver com tudo isso? Tariq, começou Samir, a voz firme apesar do medo no fundo. Isso não é o que você pensa. A tensão no ar era palpável. Lara se sentia como uma espectadora, presa entre dois mundos. Ela não podia acreditar que aquelas sombras que rastejavam por sua vida a haviam alcançado. Tariq avançou um passo, mas Samir não recuou. Você acha que pode ameaçar o sangue da família? Esta é a sua última chance para sair da linha. As palavras de Tariq cortaram o ar, e a multidão parecia estar em um frenesi, murmurando, comentando. O medo se espalhava entre eles como um fogo. Samir, não! Lara tentou puxar o braço dele, mas foi em vão. O desespero tomou conta dela, e ela não sabia mais o que fazer. Uma travessura? Um desafio? Tudo havia mudado em segundos. O que Rashid diria? E se ele descobrisse? Com um gesto rápido, Tariq apontou a arma para Samir. Apenas me diga onde está o que roubou de mim, e tudo terminará aqui. A revelação atingiu Lara como um golpe. O que quer que Samir tivesse feito parecia muito mais sério do que ela tinha imaginado. Como ela poderia amar alguém que estava envolvido em algo tão complicado? O que realmente estava em jogo? Roubos? Traições? Era impossível que toda aquela imagem de um amor idealizado se desfizesse tão rapidamente. Samir olhou para ela, um pedido silencioso em seus olhos. Lara viu o medo, mas também a determinação. Ele estava disposto a confrontar a tempestade que se formava ao seu redor. Mas ela? O que ela faria agora? Rasgaria seu desejo de liberdade pela lealdade a um homem que poderia não ser quem parecia? As perguntas se acumulavam. Lara, você precisa decidir. A urgência na voz de Samir a fez perceber que o tempo estava correndo. A lua começava a surgir no céu, refletindo a luz dourada sobre a água, e com isso, confirmando que uma nova fase de sua vida estava prestes a começar. Mas em que direção? Ela olhou para Tariq, depois para Samir. Um novo dilema estava diante dela. O que restaria quando a verdade viesse à tona? Estava prestes a mergulhar em um amor que poderia libertá-la ou arrastá-la para o abismo. A resposta estava tão perto, mas tão distante. Enquanto Lara olhava entre Samir e Tariq, o coração dela pulsava forte. A tensão no ar era quase palpável, como se o próprio tempo parasse. O amargo cheiro do pânico invadia seus pulmões. Samir, por favor, não faça isso!
Ela implorou, mas suas palavras pareciam se perder na tempestade que se formava. O rosto de Samir estava resoluto, mas havia uma pitada de medo em seus olhos. Ele sabia que a situação era crítica. "Você não pode me ameaçar assim, Tariq!" Samir gritou, armando-se de coragem. Mas Lara só conseguia pensar no que aconteceria se aquela arma disparasse. O sol começava a se pôr, envolvendo a cena em um manto dourado, como se o próprio mundo estivesse presenciando o drama que se desenrolava. Então, de repente, em meio ao caos, uma multidão começou a murmurar. Os olhares se afastaram de Samir e Tariq. Lara seguiu a linha de visão de todos e um choque a atingiu como um raio. Uma figura conhecida apareceu no meio da multidão. Era Rashid, seu príncipe, deslizando pela areia como se fosse um deus feito de luz. Seu olhar, normalmente suave, estava agora carregado de indignação. "Pare agora mesmo!" Rashid ordenou, a voz firme e cortante como uma lâmina. Tariq hesitou, a arma baixa, mas a fúria no rosto de Rashid era inegável. A presença dele mudou tudo em um instante. A multidão se calou, todos esperando pela próxima ação. "Você não pode me fazer isso, Tariq! E você, irmão, o que está fazendo aqui?" Rashid se voltou para Samir, a expressão confusa se misturando com dor. O coração de Lara se partiu ao ver essa rixa exposta em público. De um lado, o amor se desenhando, do outro, a lealdade à família. "É tudo um jogo, Rashid!" Tariq gritou, a raiva exuberante. "A família tem tradições e você está prestes a quebrá-las. Não podemos nos dar ao luxo das fraquezas que o amor traz." A cada palavra, Lara sentia que o solo se abria sob seus pés. O amor verdadeiro, a liberdade. Poderiam todos estar errados. E como se o tempo tivesse decidido apressar-se, um grito do fundo da multidão ecoou. "Olhem! O choque coletivo se tornou palpável." Lara voltou sua atenção e riu. Uma mulher. Não era apenas qualquer mulher, mas a própria mãe de Rashid, a rainha. Sua presença na praia significava que tudo havia mudado. "Eu estou aqui!" ela gritou, sua voz poderosa projetando-se sobre o murmúrio da multidão. "E você, Rashid? Você desafiou a família. Você se casou com uma mulher que não pertence a este mundo." O impacto das palavras da rainha cortou o ar, como lágrimas em um dia ensolarado. Lara olhou para Samir, seu coração despedaçando ao considerar a magnitude da revelação. Esta não era apenas uma escolha entre dois homens, era uma questão de identidade, de quem realmente era. Você é o que você sente, ou o que sua família espera que você seja. A tensão aumentava, os olhares de Tariq a Rashid, de Rashid à rainha, e de todos os outros direcionados a Lara. O burburinho da multidão se transformou em murmúrios nervosos. Muitos eram espectros, sombras que se arrastavam à espera de um desfecho. "Você não pode fazer isso comigo, mãe!" Rashid rugiu, a dor em sua voz cortando como aço. "Eu escolhi Lara. O amor é mais forte que o que se espera de mim." A rainha, imponente e serena, olhou nos olhos do filho como se estivesse tentando enxergar sua alma. "Rashid, o amor não é o problema. A questão é que as consequências de suas escolhas podem nos custar tudo. A família real, os segredos." Her words trailed off, deixando no ar um eco de algo mais profundo. O que mais poderia haver por trás das paredes do palácio? Todos olhavam, suspensos como se uma explosão estivesse prestes a acontecer. Lara sabia que para cada segredo que surgia, novos desenrolavam-se nos recantos mais escuros de seu coração.
O que compreendia sobre amor, liberdade, suas esperanças, se desmanchava que nem a luz do sol se foi o eclipse. O mundo está mudando. E agora? O que ocorreria a seguir, quando tudo parecia estar desmoronando? Lara respirou fundo. O que ela realmente queria? E o passado poderia ser superado? A verdade estava à porta. Mas e se fosse uma verdade devastadora? O mistério e o medo acompanharam, enquanto as sombras cresciam ao seu redor. E a única coisa que podia ouvir era o pulsar incerto de seu coração. Enquanto Lara observava, entre Samir e Tariq, sentia que a atmosfera estava prestes a explodir. O coração dela pulsava descontrolado. A presença da rainha trouxe um novo fardo sobre seus ombros, um peso duro de suportar. O que a rainha diria? O que Rashid faria? Então, todavia, um estrondo cortou o ar, um disparo. Todos os olhares se voltaram rapidamente, o que fez Lara congelar. O tempo parecia ter parado. Ela viu Samir cambalear para trás, o rosto em pânico. O aroma do pólvora encheu suas narinas. A multidão gritou em uníssono. O caos irrompeu. Não! Lara gritou, mas a voz dela mal se destacou no tumulto. Rashid, em um movimento rápido, correu em direção a Samir. O que você fez? Seus olhos se empoleiraram com horror. Mas a angústia de Lara era insuportável. Ela se aproximou de Samir. O assustador brilho de sangue começou a aparecer em sua camisa. Um nó se formou em sua garganta. O que estava acontecendo? Ele não poderia ter sido o alvo. Samir não merecia isso. Lara! Samir sussurrou, seus olhos radiantes de dor. E ele desabou na areia. O chão tremia sob seus pés, como se o universo estivesse se desfazendo. O grito da multidão se misturou ao barulho das ondas. O que tinha acontecido com o fervor do amor e da liberdade? Tudo se desfazia em um piscar de olhos. Samir, não! Lara se lançou a ele, segurando seu rosto nas mãos. Seu coração estava em frangalhos, mas havia uma chama nos olhos dele que lutava contra a morte. Você não pode me deixar! Não agora! Enquanto isso, Rashid enfrentava Tariq. Uma tempestade de emoções se desenrolando entre eles. Você não podia deixar assim, Tariq. Você destruiu tudo. A voz de Rashid ecoava de dor e indignação. O que você fez? Tariq, pálido e trêmulo, olhou em volta, consciente de que a situação estava se tornando insustentável. Não era para ser assim. Ele olhou para a mãe, o desespero estampado no rosto. Eu só estava protegendo o legado da família. Mas seu olhar traía que havia mais por trás dessa proteção. A rainha interveio, tentando apaziguar a multidão em frenesi. Isso não é o que a família representa. Este caos não pode definir nosso futuro. Sua voz era como um clamor de razão em meio à loucura. Mas quem poderia ouvir em meio a tamanha confusão? Mais pessoas começaram a se aproximar, atraídas pelo tumulto. A dor refletida na expressão de Lara era intensa. A vida naqueles momentos tornou-se um filme aterrorizante. Samir lutava para respirar. Cada expiração era um sacrifício. Ela sentiu que seu mundo estava se despedaçando. Vocês não podem fazer isso. Não por causa de tradições sem sentido. Ela gritou, sabendo que as palavras eram vazias. Os segredos que pareciam estar escondidos estavam prestes a ser revelados. O que você sabe, Rashid? Sua voz exalava um misto de desespero e coragem. Lara. Rashid se virou. O rosto dele uma máscara de frustração. Há coisas que estão além de nós. Você não sabe o que está em jogo. Não é só o amor. Está em jogo a vida de todos. Foi nesse momento que a rainha se aproximou, seus olhos queimando com uma determinação feroz. Temos um traidor entre nós.
E ele está alinhado a algo muito mais sombrio do que você pode imaginar. Lara se sentiu como se estivesse em um turbilhão. O quê? Ela mal conseguia processar. Quem? As palavras da rainha pairaram no ar, carregadas de tensão. Havia um traidor? Todos estavam olhando ao redor, buscando respostas. Por que Tariq agir assim? O que ele sabia? Ele não está sozinho! Tariq finalmente disparou, um brilho de desespero misturado com medo. Há outros envolvidos! Pessoas da família! A revelação explodiu como uma bomba. Momentos antes, era apenas uma questão entre amor e dever. E agora era uma rede de traição e intrigas. O que mais poderia estar escondido? A confusão pairava enquanto Lara olhava para Samir. Sua vida se esvaindo entre seus dedos e segredos obscuros envolviam tudo. Ela precisava de respostas. O que realmente estava em jogo? Enquanto Lara observava entre Samir e Tariq, sentiu que a atmosfera estava prestes a explodir. O coração dela pulsava descontrolado e o peso das palavras da rainha sobre o traidor entre eles a deixava inquieta. O que mais poderia acontecer ali? Samir estava ferido e já balançava a cabeça, como se tentasse se manter consciente. O pânico tomou conta da multidão e Lara não sabia para onde olhar. Por favor, Samir, fique comigo, ela sussurrou, segurando sua mão com força, sentindo a frieza começando a tomar conta dele. A dor era visível em seus olhos. A multidão estava envolta em sussurros apressados. As vozes ecoavam em uma cacofonia de especulação. Rashid enfrentava Tariq, a fúria dele galopando como uma tempestade. Você não pode fazer isso! Nossa família não se alimenta de sangue. O que você fez é imperdoável. O rosto de Tariq estava pálido e ele hesitava, percebendo a quantidade de olhos voltados para ele, a pressão crescente. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, um novo grito surgiu entre as pessoas. Olhem aquele barco! Uma figura se destacou na praia, vestindo um manto similar ao de Tariq, mas com adornos distintos que gritaram na direção do grupo. Era um homem de cabelo escuro e olhos frios, e em sua mão, um objeto luxuoso brilhava ao sol, uma adaga. Chegou o momento que todos esperavam. O homem anunciou, mergulhando no meio da tensão, como se tivesse saltado de um conto de fadas. Os traidores da linha real não têm mais onde se esconder. Ele apontou para Tariq, mas depois virou-se para Lara, um sorriso ameaçador desenhado em seu rosto. O que está acontecendo? Lara perguntou, seu coração disparando. A adrenalina na multidão pulsava, misturada com medo e confusão. O homem parecia um perito em criar pânico, e com ele a verdade começou a se amontoar em sua mente. Eu sou o verdadeiro herdeiro! Ele bradou, a voz soando como um tambor ressonante, e todos se calaram, a tensão criada moldando-se em um clima carregado. As promessas feitas foram quebradas, mas não por mim. Tariq foi o traidor, e eu venho a cumprir o que é meu por direito. Neste momento, Lara sentiu que o chão sob seus pés se desvanecia. A revelação estava tão distante do que ela esperava. A confusão passou a reinar. O que você está dizendo? Eu sou Qadir e estou aqui para reivindicar meu lugar como príncipe, não esse impostor em pé aqui que envergonhou todos nós. Ele apontou para Rashid. O mundo pareceu parar. Samir estava ali, a dor refletida em seus olhos enquanto ele tentava se levantar, mesmo que a vida estivesse se esvaindo dele. Rashid olhou para Qadir, seu rosto uma mistura de incredulidade e raiva. Você não tem provas! Isso é uma loucura! Mas Qadir não se deixou abalar. Eu não preciso de provas, Rashid. A verdade está em seu próprio sangue.
A multidão começou a murmurar, e Lara viu olhares de choque e desconfiança se espalhando entre eles. Você não é o único que carrega segredos, irmão. Os olhos de Kadir brilhavam com uma intensidade que a deixou inquieta. A confusão crescia e os gritos começaram a explodir com novos rumores sobre traição e legitimidade. Era como uma tempestade em um copo d'água, e a paixão crescia. Samir! Ela chorou, segurando-o mais apertado. O sangue ainda escorria entre seus dedos, e o desespero ameaçava engoli-los. Vá, Lara! Você precisa ir! Samir tornou a sussurrar, cada palavra uma batalha contra a dor que o consumia. Não fique aqui, é perigoso! Mas Lara não conseguia se mover, e com um movimento rápido, Kadir avançou, e um brilho metálico refletido pela adaga fez o coração de todos disparar. Eu não vou deixar que você faça o que faz com a nossa família, Rashid. Você não é digno! Um segundo disparo ecoou e Lara sentiu o tempo parar novamente. O que quer que estivesse prestes a acontecer, a verdade estava finalmente se revelando. E o que ela mais temia agora era que a tempestade poderia arrastá-la junto na volta da sua própria liberdade. Para onde quer que isso levasse, a última visão que teve foi de Samir lutando contra a escuridão, Kadir erguendo a adaga e a multidão em desespero. E um grito estrondoso ecoou por toda a ilha. E tudo se desfez em um grito de horror, como se o mundo tivesse virado de ponta cabeça. Lara sabia que as consequências do que estava prestes a se desenrolar mudariam tudo. Agora a questão não era apenas sobre amor ou lealdade, mas a luta por sobrevivência diante de um jogo mortal que ela nunca quis jogar. O que restaria quando a poeira assentasse? O disparo ecoou pela praia como um trovão, fazendo o coração de Lara parar. O mundo em torno dela se transformou em um labirinto de gritos e pânico. A adaga nas mãos de Kadir reluziu, refletindo o sol que escorria para o horizonte, enquanto Samir... Rashid se lançou à frente de Samir. Você não vai machucá-lo. Sua voz estava tingida de raiva, enquanto o confronto entre irmãos tomava forma. Kadir, com um olhar de triunfo, girou a adaga, como se estivesse dançando com a morte. Você nunca deveria ter se casado com essa mulher. Kadir disparou, a amargura entorpecendo sua voz. Ela é apenas um peão nesse jogo. Lara não conseguia mais sentir seus pés. O peso da situação a esmagava. O eco de suas palavras a gritar em sua mente. Peão? O que estava acontecendo ali? Enquanto a tensão aumentava, um novo grito atravessou a multidão, cortando o ar pesado. Cuidado! Era uma voz familiar, profunda e firme. A poeira se espalhou, e todos se viraram para ver a figura imponente que surgia à frente, como um espectro de esperança. Era o rei, pai de Rashid. O medo se transformou em apreensão. O rei se aproximou, sua presença exigindo respeito. Isso chega! Ele brandiu o braço, e um silêncio instantâneo pairou sobre todos. Os olhos dele brilharam com uma intensidade que fez até Kadir hesitar. Você não sabe com quem está lidando. Kadir retorquiu, mas a autoridade do rei se impôs. Cala a boca, Kadir! Isso não é o que essa família representa. Um turbilhão de emoções passou pelo rosto de Rashid ao ver o pai. O rei olhou para Samir, ainda caído na areia, e um movimento sutil mudou tudo. Você, filho da traição, não tem lugar entre os meus. A voz do rei soou cortante. Traição? O coração de Lara afundou. O que está acontecendo? Ela discretamente segurou a mão de Samir na areia, lutando contra as lágrimas. Kadir, vaidoso em sua postura, ergueu a adaga de novo. Ele é um traidor, e você, Rashid, deveria estar ao meu lado. Seu olhar estava cheio de determinação,
Mas havia uma sombra de dúvida que não passou despercebida. Um grito perfurante estremeceu o ar. Não! O som era familiar, mais angustiante do que qualquer outro. Lara virou a cabeça e viu a rainha, que agora se aproximava com um semblante de dor. Em um instante, a verdade a golpeou como um raio. As ligações familiares, a lealdade. O que realmente estava em jogo? A rainha olhou para Kadir com tristeza, como se estivesse vendo um filho perdido. Você não sabe a verdade. Você não sabe quem realmente é. As palavras da rainha deixaram a multidão em estado de choque. Um murmúrio coletivo cresceu em frenesi. A verdade? Kadir esbravejou, seus olhos ameaçadores agora girando em busca de aliados. O que você escondeu de mim, mãe? Ele apontou para a rainha como se tentasse desmascará-la. Nesse momento, uma onda de revelações se precipitou. Lara percebeu. O que estava acontecendo? Kadir e Rashid eram irmãos, mas algo mais profundo estava emaranhado entre eles. Uns segredos e covardias que poderiam levar à ruína da família real. Você não é quem pensa que é, Kadir. A rainha respirou fundo, seus olhos brilhando. Você e Rashid são diferentes. Há uma história que vai muito além do que imaginamos. O tempo parou. Lara sentiu o chão tremer, um terremoto de segredos quase visível à frente. Diferente? Ela sussurrou, sua mente correndo. O que significava isso? O que mais eles escondiam? Kadir olhou para a rainha, o medo se misturando à raiva. O que quer dizer com isso? O que me escondeu? Eu sou o verdadeiro príncipe e eu não vou deixar que você me impeça de reivindicar meu lugar. A multidão estava em alvoroço, os rostos horrorizados. O amor de Lara, os sonhos, tudo se transformou em cinzas. Era uma reviravolta do desejo, se tornando um pesadelo. O que mais estava por trás de tudo isso? Ela começou a perceber que a verdadeira batalha não era apenas pelo amor, mas pela verdade, que poderia desmoronar toda a família real. Enquanto cada segundo passava, Lara estava ciente de que estava prestes a adentrar um abismo onde tudo o que acreditava, o que entendia sobre amor e lealdade, poderia desmoronar. O que a rainha revelaria em seguida poderia mudar tudo. E a única coisa que parecia certa era que ninguém sairia ileso dessa história. Enquanto a rainha revelava o mistério de Kadir, um silêncio denso pairava no ar. As palavras dela cortaram como uma faca afiada. Mas antes que alguém pudesse processar completamente a situação, um estrondo poderoso reverberou pela praia. Um segundo tiro ecoou, e dessa vez não foi um grito de aviso, mas um grito mortal. Lara sentiu o chão tremer sob seus pés. Seu coração congelou. Samir! Ela soltou, sua voz rasgando a escuridão ao seu redor. Mas foi quando Kadir fez um movimento brusco, um gesto desesperado de defensiva, que Lara compreendeu. Ele era o alvo. O que poderia estar por trás daquela insurreição? A mulher da rainha parecia petrificada, os olhos bem abertos, como se tivesse visto um fantasma. Antes que ela pudesse reagir, uma figura encapuzada emerge da multidão, tão rápida quanto um relâmpago, empunhando o que parecia ser uma arma. Um tiro traiçoeiro que ninguém estava preparado para enfrentar. O caos tomou conta. O pânico se espalhou como fogo em um campo seco. As pessoas gritavam e se afastavam, algumas caindo na areia, outras correndo em direções opostas. Rashid tentou proteger Samir, mas a confusão estava tão intensa que suas mãos tremiam, perdidas em um mar de emoções. Não, não, não! Ele gritava, enquanto Kadir se afastava, seu rosto transformado em uma máscara de raiva e desespero. Quem fez isso? Lara gritou, voltando-se para a multidão, sua voz carregada de desespero. Mas a resposta não vinha. Na parede do pânico,
a verdade se dissolvia em fragmentos. A atenção dela se voltou para Kadir, que estava caindo, seu rosto se contorcendo em dor, e o olhar dele estava centrado na rainha, como se soubesse que aqueles segredos não eram apenas dele, mas de todos ali. E então, como um golpe de raiva e revelação, a rainha falou, seu tom agora grave e imponente. Kadir, você não é apenas um traidor do nosso reino. Você é meu filho! O impacto de suas palavras estremeceu a multidão, como a batida de um tambor descompassado. Um eco de horror atravessou o local. Lara sentiu o coração disparar. Todos acreditavam que as dinâmicas familiares estavam claras. Mas agora, o que significava isso? Kadir olhou para a rainha, um misto de choque e dúvida preenchendo seu rosto. O que você está dizendo? Como isso é possível? Foi você quem sempre me fez duvidar. A rainha respondeu, sua voz carregada de dor. Joguei o meu destino nas mãos da tradição e eu não conhecia todas as verdades. Os olhares dançavam de Rashid para Kadir, a revelação enlouquecendo o ar. Mas havia algo mais. E antes que Lara pudesse absorver tudo, a figura encapuzada disparou novamente, empurrando a confusão a um novo limite. As vozes gritando deram lugar a um silêncio mortal. Samir caiu no chão, ainda pálido, o sangue manchando a areia. Lara ficou paralisada, as emoções engolindo-a. Isso não pode estar acontecendo! Ela gritou, mas não havia resposta. Olhou para Rashid, que tinha o olhar sombrio, perdido na confusão entre parte da culpa e da proteção do seu irmão. A rainha se aproximou, movimentos lentos, mas a dor em seu olhar não poderia ser ignorada. Você ainda é meu filho. A linhagem é mais complicada do que você sabe. O passado nos prendeu. Kadir ergueu a voz, gravada por suas próprias emoções. Se eu sou seu filho, então por que estou aqui sendo tratado como um inimigo? O que mais você escondeu? A questão ecoou pelo ar, pesando como uma âncora nas almas de todos. A multidão observava, perplexa e inquieta, e era evidente que tudo estava a caminho de uma nova reviravolta. Lara percebeu que a verdade, aquela que queria entender, era mais complexa do que qualquer romance de conto de fadas. Um amor poderia ser uma traição e, se tudo isso fosse um elaborado esquema que a forçaria a escolher entre quem amava e quem realmente era. A única coisa que restava era a sensação crescente de que tudo estava prestes a desmoronar e que o que viria em troca poderia mudar tudo, para sempre. E no fundo, uma pergunta perturbadora surgiu. Quem realmente estava por trás de tudo isso? O disparo ecoou pela praia como um trovão, fazendo o coração de Lara parar. O mundo em torno dela se transformou em um labirinto de gritos e pânico. A adaga nas mãos de Kadir reluziu, refletindo o sol que escorria para o horizonte. Enquanto Samir lutava para se manter de pé, seu ro, Lara gritou, mas a voz dela se misturou ao clamor da multidão. O tempo parecia se esticar, cada segundo se arrastando como uma eternidade. Era como se a realidade estivesse se desdobrando em camadas de dor e confusão. Rashid se lançou à frente de Samir. Você não vai machucá-lo! Sua voz estava tingida de raiva, enquanto o confronto entre irmãos tomava forma. Kadir, com um olhar de triunfo, girou a adaga, como se estivesse dançando com a morte. Você nunca deveria ter se casado com essa mulher! Kadir disparou, a amargura entorpecendo sua voz. Ela é apenas um peão nesse jogo.
Lara não conseguia mais sentir seus pés. O peso da situação a esmagava, o eco de suas palavras gritando em sua mente. Peão? O que estava acontecendo ali? Enquanto a tensão aumentava, um novo grito atravessou a multidão, cortando o ar pesado. Ela virou a cabeça e viu a figura encapuzada emergir da multidão, tão rápida quanto um relâmpago, empunhando o que parecia ser uma arma. O choque foi esmagador. Não, cuidado! Rashid berrou, mas era tarde demais. Um terceiro disparo cortou o ar. Desta vez, tudo se transformou em caos absoluto. A figura encapuzada disparou contra Kadir. O peito do homem tomou o impacto e a adaga caiu de suas mãos, enquanto ele cambaleava para trás. O choque tomou conta de todos, mas o que aconteceu a seguir deixou Lara sem palavras. E agora, Kadir? Você queria ser príncipe? A voz da figura encapuzada era baixa, mas cheia de desprezo. Se achou que estava no controle, mas eu tenho poder aqui. Com um movimento ágil, El puxou o capuz para trás, revelando um rosto que Lara nunca esperava ver. Era Zen, o melhor amigo de Rashid, alguém que acreditava estar ao lado deles o tempo todo. Zen, que você está fazendo? Rashid se virou, a incredulidade marcada em sua expressão. O mundo parecia ficar girando e Lara não sabia como processar a reviravolta. Zen não era apenas um aliado. Ele tinha se infiltrado, um jogador por trás das cortinas que cada um tinha ignorado. Sim, Rashid. Surprise! A ironia na voz dele era fria como gelo. Eu sempre soube o que você e sua mãe escondiam. E agora a verdade virá à tona. Kadir, caindo na areia, olhou para Zen com ódio. Você me traiu! As palavras saíram de sua boca como veneno. Traição? Querido Kadir, você não sabe o que é traição até agora. Todos estão no jogo, mas eu sou o único que faz as cartas. Zen riu, um riso que soava como uma tempestade talhada em poder. A multidão estava em polvorosa, sussurros e olhares de choque se espalhando como fogo. Lara se sentia como uma testemunha impotente, paralisada pelo tumulto de emoções. O que mais Zen sabia? O que mais estava escondido atrás daquela fachada de lealdade? Samir! Lara chorou, voltando sua atenção ao amigo caído. Ele olhou para ela, os olhos cheios de dor, mas uma faísca de compreensão passando por ele. Lara, você precisa saber. Existe uma razão pela qual a família real está dividida. Não é só sobre Kadir e eu. É sobre o que a rainha escondeu durante todos esses anos. O estômago de Lara afundou. O que você quer dizer? Lara, não tenha esperança no amor. A verdade pode ser muito mais cruel do que você imaginou. As palavras de Samir estavam cheias de dor. E Lara percebeu que tudo ao seu redor estava prestes a desmoronar. A revelação de Zayn tinha soltado um labirinto de segredos que poderia engoli-los a todos. Então, você é parte de tudo isso? A indignação na voz de Rashid crescendo a cada segundo. Você estava planejando nos derrubar? Era hora de mudar o jogo. A única maneira é a verdade brilhar na escuridão. Zayn gritou e seu olhar alternou entre Rashid e Kadir. A rainha nunca foi justa com segurança ou amor. Ela fez isso por ego. Lara não conseguia processar essa informação. O que mais ela desconhecia? O que mais a rainha tinha escondido que poderia mudar tudo? Com os corações batendo como tambores, o que acontecia agora se tornava uma dança entre opostos, cada movimento mais perigoso que o anterior. E, enquanto o peso da verdade ameaçava consumir a todos, uma única pergunta pairou no ar. Até onde alguém iria por amor? O futuro dela, a lealdade de Rashid, tudo estava à mercê do que ainda estava por vir. E com isso, novas verdades irromperiam, desafiando tudo o que Lara pensava que era.
A tensão pairava no ar quando Kadir, ferido e prestes a cair, virou os olhos para a rainha. Era um olhar de amarga traição, e algo dentro de Lara se quebrou. Os segredos, as revelações, tudo se movia ao redor dela como se tivesse caído em um poço sem fundo. Ela precisava de respostas. Precisava entender cada peça desse quebra-cabeça mortal. Mas antes que alguém pudesse reagir, tudo virou um turbilhão. Mais um tiro ecoou. Desta vez, foi em direção a Rashid. Lara viu o príncipe cambalear, sua mão indo à superfície da areia como se estivesse sentindo a intensidade da dor. Não! O grito dela rasgou o ar, mas suas palavras se perderam entre a confusão. Rashid caiu ao lado de Samir, suas expressões mescladas em agonia. A cena diante dela era uma verdadeira tragédia. O mundo em volta se acelerava, enquanto a comoção da multidão explodia em gritos de horror. Os olhos de Lara correram entre os dois homens, o amor de sua vida e o amigo que a apoiava. O choque a paralisou. O que estava acontecendo? Kadir, mesmo ferido, se levantou como se estivesse possuído por uma força invisível. Ele olhou para Lara, um brilho de desespero em seu olhar. "Você precisa acreditar em mim!" ele gritou, sua voz rouca ecoando pela praia. A rainha nunca quis que a verdade saísse da escuridão. E nessa hora, a rainha soltou um grito. "Não, Kadir! Você não pode! Se você soubesse, a verdade te destruiria." As palavras dela eram um pedido desesperado, mas ainda assim, tudo parecia tão longe da realidade que Lara conhecia. "Destruir? Tudo isso foi uma farsa!" Kadir berrou, e quando ele se virou novamente para Zayn, um sorriso maligno surgiu. "Você sempre quis o controle, não é? O príncipe que se tornou vilão!" A multidão murmurou perplexa. As pessoas começaram a voar em direções opostas. O medo, agora real, simplesmente tomou conta. Zayn riu, um riso que não era dele. Ele parecia uma sombra, uma figura do mal que sempre esteve ali, à espreita. E você, Kadir, não percebeu que sempre esteve sendo manipulado. "Eu sou o verdadeiro autor dessa história." As palavras caíram como uma bomba. O verdadeiro jogo estava sendo revelado, e tudo que Lara pensou que era real, agora estava se desintegrando. Samir, ainda caído, gritou enquanto pressionava a mão contra a ferida. "Lara!" A rainha! Ela escondeu o que realmente aconteceu no passado. A batalha entre eles não é só por poder, é por um legado que envolve todos nós. O desespero e a dor em sua voz estavam carregados de uma verdade devastadora. "Um legado?" Lara questionou, sem saber se deveria acreditar. "O que você quer dizer com isso?" As palavras dela eram um apelo por clareza em meio ao caos. Mas antes que Samir pudesse responder, houve um movimento final. Kadir, em um frenesi, se lançou na direção de Zayn. O choque daquela ação tomou conta de tudo. Uma lâmina cortante surgiu entre eles, mas foi, ao invés de uma faca, foi um punhal, aquele que pertencia à rainha. Quando Kadir a retirou, o tempo parou. Lara ficou sem palavras. A visão de Kadir apontando para Zayn fez seu coração disparar. O que era, em nome de todos os deuses, era isso? O que mais escondiam? Cada respiração se tornava pesada e tumultuada. Kadir riu de forma histérica. "Você pensou que poderia me enganar. Essa linhagem é uma maldição. E agora, a verdade será revelada." E num movimento rápido, ele lançou o punhal não para Zayn, mas sim em direção à rainha. O mundo de Lara desmoronou numa fração de segundos. O retinir da lâmina cortou o ar, e a cena mudava como uma tela quebrada. Enquanto a rainha caiu, um grito coletivo de horror tomou conta de todos. O que aconteceu? A cena se estendeu como um filme em câmera lenta.
Lara sentiu seu corpo tremer, as emoções borbulhando ao ponto de transbordar. Era um ato de traição em todas as direções. A verdade havia virado poeira. E o que aconteceu depois, ninguém estava preparado. O caos finalmente atingira seu ápice. A dor da traição cortava mais fundo do que qualquer lâmina. O que as sombras realmente escondiam? Ela sabia que a partir daquele momento, nada seria como antes. E tudo o que perguntou, agora mais confuso do que nunca, estava prestes a se desdobrar em uma guerra que ninguém poderia prever. O caos se instaurou na praia. Kadir, com a adaga ainda em mãos, desmoronou, seu olhar vazio fixo na mãe. A rainha, já no chão, tentava processar a dor física e emocional. Lara sentiu uma onda de desespero enquanto o grito dela se perdia na confusão. Não, por favor! O amor e a lealdade de tudo o que conhecia estavam agora em jogo. Rashid, com a mão sobre a ferida, se virou para Kadir. Você não tinha que fazer isso. Há mais a perder do que você imagina? Suas palavras eram uma súplica. Mas Kadir parecia distante, consumido pela dor e pela traição. Você não entende. Tudo foi uma farsa, Rashid. A rainha te protegeu. Então, uma explosão de murmúrios tomou conta da multidão. As pessoas se afastavam, os rostos pálidos e cheios de horror. Lara se sentou ao lado de Samir, o sangue ainda escorrendo de sua ferida. Não, você vai ficar bem. Fica comigo. Ela segurou sua mão com força enquanto os olhos dele se fechavam lentamente, o desespero a sufocando. Lara, a verdade é pior do que imaginávamos. Vão tentar silenciar todos nós. Ele sussurrou, a voz quase inaudível, a cada palavra. Lara sentia que a esperança se esvaía. O que mais estava escondido no emaranhado de mentiras? E então, um novo confronto começou. Zayn, agora revelado, ergueu a voz, implorando por atenção. Esse jogo de poder não acaba aqui. Vocês todos foram peões na mesma partida. O legado da família real é uma cadeia, e eu tenho a chave. Seu riso soou cruel, ecoando nas areias como um trovão, acentuando a gravidade do momento. A multidão observava atenta, expressões de medo e confusão misturadas, como se alguém tivesse acendido um fogo dentro deles. E enquanto os olhares se cruzavam, uma nova verdade começou a emergir. Lara percebeu então que não poderia ficar ali, aprisionada em um ciclo de traição e dubiedade. Chega! Ela gritou, chamando a atenção de todos. Quem somos nós, se não podemos manter a verdade de pé? O silêncio que se seguiu foi palpável. As vozes que antes clamavam agora se calaram, esperando pela resposta. E foi nesse instante que o amor e a coragem surgiram nas palavras dela, como uma lâmpada em uma escuridão intensa. Sejam sinceros. Se este reino precisa de um novo começo, vamos lutar por isso juntos. As feições da multidão começaram a mudar. As pessoas se arriscaram a olhar umas para as outras, a esperança ressurgindo como um fio de luz em um túnel escuro. Rashid, levantando-se com coragem renovada, olhou para a multidão. Precisamos do amor, da verdade, aqui e agora. Ele estendeu a mão a Kadir, o irmão que nunca imaginou que teria que enfrentar. Esse é o verdadeiro caminho. Juntos, Kadir, apesar da dor, encontrou uma centelha da verdade no olhar do irmão. Se a rainha escondeu, talvez nós devêssemos descobrir juntos como consertar isso.
E enquanto a maior parte da multidão aplaudia essa nova esperança, Lara respirou fundo. A transformação estava em movimento. As feridas do passado poderiam ser cicatrizadas, mas o caminho seria longo. Ela olhou para Samir, que lutava contra a dor e, ao mesmo tempo, se contentava em não ser mais uma peça de um jogo insensato. Havia vida onde antes havia morte. E enquanto as ondas quebravam suavemente na areia, ficou claro que o verdadeiro poder vinha não apenas de uma coroa, mas da união de corações dispostos a mudar. O futuro era incerto, mas havia uma chance de luz. Algo que, mesmo na óbvia dor, fez o coração de Lara pulsar com nova determinação. Por fim, o ciclo de mentiras partiu, abrindo espaço para o desconhecido. Lara sentiu uma mistura de alívio e trepidante expectativa. Qualquer caminho poderia levar à verdade, mas naquele momento ela sabia que a última conclusão de todos aqueles embates ainda estava por vir. E antes que a cena se apagasse, uma voz imperativa ressoou em seus pensamentos. Se você quer conhecer o desfecho deste conto, você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo para esmagar o botão de like e alimentar o algoritmo. A sua participação é fundamental para a nossa comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não se esqueça de compartilhar este vídeo instantaneamente com 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. O futuro está em suas mãos.